mundo de sinais. Nascido em 1893 em Barcelona, Espanha, Joan Miró pertence a uma geração que recebeu a herança de todos os ismos do século XIX, que liberou a pintura de sua função de retratar objetos reconhecíveis. Quando Miró pôde abrir as portas do mundo das artes, o cubismo já havia desmembrado e reconstruído. O espaço da imagem e o dadaísmo já havia dinamitado o sentido da arte. Os fauvistas tinham parado de usar a pintura para mostrar a natureza e passaram a usar a natureza para mostrar a arte. O mundo acadêmico da arte estava sob ataque e alguns campos inimigos já estavam formados. Jovens artistas tiveram que decidir seus aliados e achar suas próprias identidades artísticas. O pai de Joan Miró era um ourives e relojoeiro de Tarragona. Deixou sua terra nativa e foi para Barcelona, onde ele se voltou para metais preciosos e construiu um negócio bem-sucedido. Sua mãe era a filha de um carpinteiro de Palma de Maiorca. Uma criança reservada, sonhadora e de saúde frágil, Miró foi um estudante fraco na escola. Aos 7 anos começou a fazer aulas de desenho e a empreender uma viagem que se tornou anual para a casa de seus avós. Assim, mudando suas viagens de Barcelona para os arredores catalães, mais provençais. Os habitantes eram simples fazendeiros. Os muitos livros de esboços que Miró guardou de sua juventude mostram uma observação cuidadosa, se não marcante, das ruas e aldeia e de sua arquitetura. Ele estava memorizando os lugares que viu. Mais tarde, já adulto, ele continuaria a voltar ao interior de sua infância por períodos longos, geralmente durante o outono e o verão. Em 1907, quando ele tinha apenas 14 anos, surgiu a questão da escolha de sua carreira. Marcado pelo final não bem sucedido de sua escola secundária, seu pai recomendou aulas de comércio. Ele foi às aulas e ao mesmo tempo foi para a famosa Academia de Arte, na qual o pai de Picasso havia lecionado. O próprio Picasso já havia estudado lá 9 anos antes. Após os 17 anos, Miró terminou seus estudos de negócio e começou a trabalhar como contador. Mais tarde, Miró escreve sobre esse período de sua vida, briga com a família, desiste da pintura para trabalhar em um escritório. Catástrofe. Fiz desenhos em livro de contabilidade e naturalmente fui despedido. Aos 19 entrei na academia em Barcelona para me dedicar inteiramente à pintura, disse. Apesar da família de Miró ter uma boa situação financeira, eles não se preocupavam em ajudar Miró em sua ideia de se tornar um artista. Em 1915, Miró entrou para o exército em Barcelona por um breve período e cumpriu seu tempo necessário por 3 meses em cada ano, até 1917. Vista de Montreuil, 1917. Miró passou o restante do ano trabalhando em um estúdio em Barcelona que ele dividia com um amigo e em Montreuil, uma aldeia na província de Tarragona, onde sua família havia comprado uma fazenda em 1911. Montreuil se tornou um centro de autenticidade, onde Miró media o poder de sua própria arte. Seus primeiros trabalhos estão presos ao seu conhecimento de arte contemporânea. E o seu trabalho é influenciado pelos fauvistas, um grupo de coloristas expressivos que acreditava piamente na visão de Van Gogh e que teve como membro mais famoso Henri Matisse. Miró usou natureza morta, retratos e paisagens para exercitar seu estilo. É provável que os primeiros trabalhos de Miró sobreviveram. Em O Fazendeiro, 1914, que pode ser considerada uma das primeiras pinturas a óleo de Miró, as pinceladas pesadas estão próximas umas das outras e procuram obscurecer o tema. O observador pode quase sentir a luta de Miró para coordenar a tinta, sua mão e seus olhos. Sua primeira exposição apresentada na Galeria Delmore
Durou 3 semanas, de janeiro a fevereiro de 1918, e continha 64 telas e muitos desenhos datados de 1914 e 1917. Alguns de seus trabalhos foram danificados em virtude da reação violenta contra suas imagens. Talvez o retrato de S. Ricard, 1917, tenha estado entre as pinturas exibidas, incorporado a uma impressão japonesa no plano de fundo, com as cores brilhantes dos fauvistas. O padrão intrépido abstrato nas roupas de Ricard quase esmaga a sutileza das linhas fluídas da imagem atrás dele. Sua cara é caricata, mas ao mesmo tempo é sugestiva de um retrato romanesco em sua frontalidade e estilização linear. Em uma imagem como Cariona, 1917, pintada nas paisagens montanhosas perto de Montreuil, Miró deixou de lado o gosto pela natureza. As pinceladas individuais foram integradas em um ritmo de cores claras e quebradiças que sobem e descem, agrupadas em faixas achatadas. Miró quase pôs um fim ao espaço ilusionista. Ele parece estar testando teorias de cores e seu contraste abstrato de amarelos e verdes, azuis e roxos. Mais uma obra de 1917, Norte-Sul, uma natureza morta, que revela um pouco da bagagem cultural e inspiracional de Miró. Arrumados em um centro de cores em cima de uma mesa, existem alusões à música, crescimento, rolagem e literatura. Nu em pé. Mais tarde, em 1918, Miró e alguns de seus amigos acabaram por formar seu próprio grupo, junto ao grupo Saint-Luc, que eles nomearam em homenagem ao pintor Gustave Courbet, a quem eles admiravam por sua radicalidade. Vista da Fazenda, 1918. De julho até o início de dezembro de 1918, Miró permaneceu em Montreuil e pintou 4 paisagens dos arredores da fazenda: a horta com asno, a fábrica de tijolos, casa com uma palmeira e a trilha do carrinho de mão. A horta com asno é rica em detalhes, refletindo a preciosidade que Miró dava para pequenas coisas. Sobre a trilha do carrinho de mão, disse Miró: é uma apreciação vagarosa das diversas nuances. A glória concentrada do sol é uma alegria entender a folha de uma planta no interior. Essas folhas que são tão bonitas quanto uma árvore ou uma montanha. As paisagens dividem um tratamento ingênuo de detalhes, combinando o jeito que as coisas são contabilizadas e incluídas, com delicados padrões decorativos. Suas cores mudaram, ficaram mais naturais e terrenas. Nu sentado, 1919. A relação da imagem com o cubismo é aparentada no aspecto cuidadoso dos braços e do torso. Ainda que houvesse profunda admiração de Miró pelos cubistas, ele não foi, em suas próprias palavras, desenraizado por eles. Em 1919, Miró pintou uma figura intrigante, um autorretrato, no qual está usando a mesma blusa vermelha desbotada que Vicente Nebbiolo usa no retrato que Miró fez dele. Em Miró, parece um pijama de seda se abrindo na garganta, expondo uma parte sensual do pescoço e alguns pelos do peito. De alguma maneira, ele parece quase sem vestes. Em comparação com o retrato de S. Ricard, 2 anos antes, Miró captou uma atmosfera sutil e calma. Suas covinhas, vincos e elegância de cara jovem aparecem esculpidas, seu cabelo impecavelmente aparado e penteado como se fosse um chapéu. Miró não fez muitos retratos e esse, tirando um ou outro retrato de si mesmo de 1917, é a única pintura que o mostra jovem. Ela mostra um Miró que chegou em Paris em 1920, aos 27 anos de idade, determinado a ir além das escolas parisienses de pintura. Talvez tenha sido o mesmo que Picasso pensou quando comprou essa imagem. Um forte contraste entre uma base de suporte e as coisas mostradas pode ser notado em Natureza Morta com Coelho, 1920.
Enquanto a mesa e seu espaço ao redor foram pintados em formas estilizadas e angulares, o coelho, o peixe, os vegetais, as folhas de parreira e a galinha são pintados de forma bem realista. Dentre os objetos na mesa, somente a jarra inanimada de vinho foi conquistada pelo estilo. Estranhamente, os animais parecem estar vivos, apesar de provavelmente serem comida. Miró chegou em Paris depois de ter feito uma grande preparação e um cuidadoso planejamento sobre como ele poderia financiar sua estada por lá. Ele morou em um hotel de donos catalães, onde muitos intelectuais catalães ficavam hospedados. Miró não tinha um estúdio, o que não importava, pois ele não conseguia pintar. A cidade o havia impressionado. Em junho de 1920, ele estava de volta à fazenda em Montreuil e começou a trabalhar inspirado pelos estímulos que recebeu em Paris. Ainda assim, foi uma segunda viagem a Paris que começou a causar uma mudança em seu trabalho. Em 1921, ele conseguiu alugar um estúdio em Paris, do escultor Pablo Bergalho. Em abril desse ano, Miró realizou sua primeira exibição em Paris. Foi na Galeria Laicon, que era conhecida por suas exposições de vanguarda. Nenhum quadro seu foi vendido. Em uma pintura como Nu em Pé, 1921, Miró colocou uma figura feminina em um paralelogramo e com o pé esquerdo em cima de um retângulo preto. Atrás dela há um campo azul que foi adornado por barras pretas. Uma delas interrompida por uma linha branca que retraça a forma angular. Seus seios parecem perfuradores rígidos como balas. Ao mesmo tempo, seu gesto congelado e a delineação de sua anatomia têm uma qualidade romanesca, como na rótula circular e na divisão de seu corpo. A pintura principal e mais famosa de Miró, A Fazenda, também foi iniciada em 1921. Ela contém inúmeros elementos abstratos e correspondências que seriam difíceis de explicar sem as novas influências. A. O círculo preto e a base branca da árvore de eucalipto no meio da pintura. B. O quadrado vermelho à sua direita, que define a profundidade do galinheiro. C. Os azulejos vermelhos e a seção de romboides pretos na parte inferior esquerda. D. Até mesmo perto da lua redonda, poderia o sol ser tão pálido, o carrinho de mão vermelho e o poleiro do galo. E. No primeiro plano, Miró colocou um regador de ponta vermelha e um balde. F. Atrás deles, há um jornal francês chamado L'Intransigeant ou O Intransigente, e ele está dobrado de forma que somente uma sílaba pode ser lida, em direção ao centro ou para dentro se mantém. Referindo-se ao regador e onde ele foi colocado, parece existir uma instrução escrita para o irrigador. G. Se seguirmos os azulejos e o caminho até o fundo, podemos ver 7 pegadas de pé descalço que param repentinamente, sem mais sinais de avanço. H. O caminho continua até um tanque de água. Uma mulher se debruça sobre ele e tem alguns potes, um balde e uma garrafa perto dela. Atrás dela e posicionada no meio da pintura do ponto de perspectiva, há uma figura agachada que se assemelha a uma estátua sem cabelo e nua. Um feto que se parece com um sapo, com muita sombra em um lado de seu corpo. I. Atrás do poço há um moinho que usa a força de uma mula andando em círculos, sem chegar a nenhum lugar, mas trabalhando. J. O galo, os coelhos e o cabrito adicionam aspectos sexuais, mas também são detalhes da vida na fazenda em Montreuil. K. A vegetação é esparsa, a plantação está em outro lugar, ou a fazenda descampada como está, não funciona mais. Na parte inferior esquerda, uma grande planta selvagem parece florescer. Pode muito bem ser o tipo de cactus que floresce somente a cada 5 anos em seu ciclo de fertilidade lenta e dramática. L. A fazenda é dominada pelo formato suave do galinheiro e pelo eucalipto no centro. É uma pintura altamente arquitetônica por ser tão cuidadosamente construída.
Miró trabalhou nessa pintura diversas vezes, levando-a para Barcelona e Paris. A Lamparina, 1922. Nessa imagem, Miró reduz drasticamente os objetos para formas claramente delineadas, colocadas contra o plano de fundo achatado. A lamparina é levemente sombreada e os outros objetos são compostos apenas de linhas. O Ano no Milho, 1922, é uma figura bastante reduzida. Ela reflete o interesse formal que Miró tinha em formatos lineares, como demonstrados pelos grãos. A Mulher do Fazendeiro, 1922. Miró explica o círculo perto do gato com uma reflexão tardia. Eu achei que durante os primeiros estágios da pintura de A Mulher do Fazendeiro, eu tinha deixado o gato muito grande e por isso atrapalhado o balanço da pintura. Essa é a razão da presença do círculo duplo e das duas linhas angulares no primeiro plano, disse. Eles parecem simbólicos, satíricos, ainda que não tenham nenhuma função fantástica. Uma mudança estava acontecendo no trabalho de Miró. A partir de 1923, ele começou a inventar novos universos de cenas e símbolos. Em Campo Cultivado, ainda é possível identificar a fazenda em Montreuil. Mas os animais, as casas, os campos e as plantas se tornaram presenças inquietantes, espichadas, inchadas e às vezes até feias. Um grande lagarto com um chapéu de bobo se torna o brinquedo que repentinamente salta de um cano de forma assustadora. A cabeça de peixe perdeu seu corpo, sugerindo um odor desagradável e a proximidade com o oceano. A orelha é o ouvinte gigante. O olho no topo da árvore vê tudo. Farpas convidam e expelem o toque. Miró está mostrando como ele ama sua terra catalã com seu corpo e sentidos, apesar da paisagem parecer resistir a ele. Ele reverencia a sua terra, mas não é o paraíso. As bandeiras catalãs, espanhola e francesa, tremulando em uma árvore fina, adicionam um otimismo crescente. Pássaros passeiam pelos céus, perto de uma coroa triangular de um cacto. Liberdade, o jornal dobrado no primeiro plano diz dia em francês, mas um pouco de noite está caindo diagonalmente do quadrado superior direito da pintura, onde algo está pendurado. Uma grande aranha ou somente uma folha? Caçador, 1923, é quase do mesmo tamanho de Campo Cultivado e tem algumas similaridades relativas à colocação de formas. O tema principal que pertence a essas formas, no entanto, foi modificado. Obviamente, um pouco mais da realidade reconhecível foi deixada para trás. A base circular e abstrata da árvore na fazenda desenvolveu-se para um símbolo de árvore. Aqui, ela é grande e clara, um círculo irregular, marcado com ponto preto, uma linha diagonal e uma única folha. Ela corresponde à árvore em Campo Cultivado, no canto direito da imagem, que também tem um olho. Na esquerda, uma figura de linhas que parece a árvore cacto do Campo Cultivado faz menção a uma figura humana, o caçador. Ele está usando um tradicional chapéu catalão na cabeça e fumando um cachimbo. Chamas saindo de seu cachimbo e rifle, assim como as chamas saindo de seu coração, dão a ele uma aura de paixão. O rifle cônico que o caçador segura no meio da figura corresponde à chaminé da casa em Campo Cultivado. A aranha-folha agora volta como um só ovo em Caçador. O peixe é maior, mas continua sem seu corpo de carne. Ele é feito com uma cabeça com língua, bigodes, uma orelha e um olho, intestinos, genitais e cauda. Essas partes de sua anatomia são conectadas por uma linha reta, tal qual são os cones, triângulos e círculos do resto da composição. Maternidade 1924. Cabeça de uma camponesa catalã, 1924-25.
Em 1924, o ano no qual André Breton publicou o primeiro manifesto surrealista, Miró realizou mais pinturas dentro desse tema. Uma tela relativamente pequena, Carnaval do Arlequim, que o próprio Miró ilustrou com um texto poético publicado em 1929 na revista Verve, trouxe um clímax a essa frase. É continuada a distribuição de pesos e contrapesos na forma de divertidas criaturas inventadas que celebram uma festa fechada de carnaval. Um guitarrista mecânico toca a música enquanto os outros se divertem com jogos. Os personagens começam a parecer familiares, um inseto que pula de sua caixa, um peixe que se recosta na mesa, uma escada, chamas, estrelas, folhas, cones, círculos, esferas e linhas aparecem. Sesta, 1925. Esta é uma imagem do mundo perdido em significado. A estrutura das coisas, cores, formas e linhas são de extrema importância. Mulher se banhando, 1925. Nesta figura, o plano de fundo é remanescente de vistas marítimas. A linha tem uma importante função. Ela não mais delineia formas congeladas. Ela própria se tornou movimento, passando pelo olho do observador através da imagem. Foto. Essa é a cor dos meus sonhos, 1925. Confrontos com poetas surrealistas nos anos que sucedem 1924 foram muito importantes na vida criativa de Miró. Palavras e frases começam a aparecer em suas telas como uma tentativa de transcender a pintura e a ligar com a poesia. Pintura 1925. Pessoa jogando pedra em uma ave, 1926. Linhas continuam a tomar conta da narrativa. Uma imagem fantástica atira uma pedra em um galo. Linhas sugerem o impulso dos braços, o movimento da pedra e o voo da ave. As linhas dirigem a leitura da imagem. Cachorro latindo para a lua, 1926. As paisagens pintadas em 1926 denotavam Miró como um colorista. Ambas as cores do plano de fundo são fortes, formando um contraste eficaz com as cores primárias vermelho, amarelo e azul. Paisagem alegre, 1927. Em 1927, Miró mudou-se para um estúdio perto de Jean Arp, Max Ernst e René Magritte. Arp especialmente influenciou Miró com suas silhuetas ondulantes e as formas orgânicas de suas figuras. O cabelo nessa imagem é um grande exemplo dessa influência. Durante uma viagem para a Holanda, Miró visitou museus em Amsterdã, onde se admirou com os mestres do século XVII. Ele comprou uma série de cartões postais com essas imagens e levou para Paris, onde as usou como pontos de partida para sua série de interiores holandeses de 1928. Nas figuras interior 1 e 2, Miró fez uso de escrita manual Martin Sorgs, The Lutenist, assim como Jan Steens, Cat Dancing Lessons. À primeira vista, essas figuras têm pouco em comum com as pinturas do século XVII, mas um olhar mais aprofundado nos mostra que cada forma de interior holandês se refere às partes da pintura original. Miró tentou uma transformação exata de todos os detalhes no Reino Fantástico. Em interior holandês 2, as janelas e cadeiras são reduzidas e a cabeça da figura à esquerda é 5 vezes maior que seu corpo. As cores também foram modificadas. Interior holandês 1 e 2 são recriações dos mestres em uma linguagem moderna de forma e cor. Desta maneira, Miró ilustra o que é possível na pintura e apresenta tão bem quanto o que já não é possível. A Batata, 1928. Em 1928 e 1929, Miró pintou várias metamorfoses de retratos existentes de mulheres usando 2 fontes dimensionais de inspiração. Talvez ele só tivesse olhos para uma mulher na vida real.
Em outubro de 1929, Joan Miró se casou com Pilar, em Palma de Mallorca. 9 meses depois, em julho de 1930, sua primeira e única filha nasceu em Barcelona, uma menina a quem ele deu o nome de sua mãe e irmã, Dolores. Retrato de Senhora Mills, em 1750. Após o policial, 1929. Este retrato é um de uma série de retratos imaginários feitos de acordo com retratos históricos. Tal qual em interiores holandeses, Miró as transforma em sua própria linguagem em formas fantásticas. Em uma pintura de 1929, ele escolheu uma propaganda espanhola para um motor a diesel alemão para criar Rainha Luísa da Prússia. A forma de um motor é representada por uma fêmea com grandes seios, taia longa e uma cabeça muito pequena. Ela foi colocada na tela vibrante de cores contrastantes em uma disposição espacial não usual. Com mulher e filha, a vida parisiense ficou mais difícil e cara. Em Barcelona, Miró e sua família moraram em sua casa de infância, com viagens para Montreuil e ocasionalmente para Paris. O mercado de artes estava sofrendo muito devido à crise econômica mundial. Em 1932, o marchand de Miró, Pierre Loeb, não podia mais comprar nem vender suas pinturas. Ao retomar para a casa de sua mãe em Barcelona, tendo seu pai morrido em 1926, ele pôde ao menos melhorar sua situação financeira. Apesar de seu trabalho nos anos 30 ser menos anedótico, com um vocabulário mais vasto e mais simples de signos, Miró se manteve difícil de ser compreendido. Por exemplo, Pintura 1933 transformou os objetos em pequenas criaturas que correspondem, devido às suas formas e não a seus significados, a ilustrações originais de ferramentas. Pintura 13 de junho de 1933. Esta composição de imagens de 1933 pertence a uma série de pinturas de longo formato produzidas de colagens de papéis. As partes foram recortadas e transformadas por Miró em cores claras. Essa série de imagens representa sua fase mais abstrata. Miró, que levou uma vida pacata e privilegiada com sua família, ainda podia pintar uma imagem como a grande e brilhante Swallow Love, feita no inverno de 1933-34, a qual foi o design para uma tapeçaria de parede. Nos anos 20, Miró começou a experimentar poemas-pinturas. Aqui, figuras e elementos de palavras são ligados por linhas contorcidas. As palavras hirondelle, que é andorinha, e amour, que é amor, são vistas em frente ao fundo azul, como se escritas no céu por um avião ou por uma andorinha em voo. A distribuição livre das partes do corpo e das formas cria um efeito de liberação e abertura, voo de pássaros e a queda livre de uma ou duas pessoas. Imagem, outubro de 1934. Em 1934, Miró começou uma série de pastéis, alguns dos quais são vistos como escatológicos. Ele usou com frequência os genitais como símbolos de sua arte. Seu ponto de vista sobre sexo era fundamentalmente inocente, longe de ser uma depravação. Cabeça de um Homem, 1935. O humor de Miró se torna maligno nessa figura, que é certamente uma das mais selvagens da carreira de Miró, modelada com firmeza e habilidade sobrenatural que dão o efeito de escultura. Corda e Pessoas 1, de 1935, é uma colagem que dá continuidade às imagens selvagens. 4 figuras verticais preenchem uma imagem vertical. Um homem mordendo a própria mão, uma corda em direção ao seu pescoço e 2 mulheres com os seios de fora. Miró, que via a corda restringindo e machucando as figuras, faz uso dela como um símbolo de violência. Pintura 1950. Aqui os pedaços da corda foram colocados juntos, no intuito de fazerem grandes nós. Eles dão uma ideia tridimensional à imagem, tornando-a precursora das posteriores imagens combinadas de Robert Rosenberg.
Homem e mulher em frente a uma pilha de excremento, 1936. Mostra personagens envolvidos uns com os outros em uma paisagem de ficção científica ou em um ambiente fechado, sem janelas. Suas formas inventivas, enfatizadas por contrastes extremos de cores, expressam desejos e reações histéricas. Após a Guerra Civil Espanhola ter sido deflagrada em julho de 1936, Miró retornou a Paris e sua família se juntou a ele um mês depois. Ele permaneceu em exílio na França até 1940. A princípio, sem estúdio ou lugar para viver, foi obrigado a ficar em um hotel. Como não podia pintar, ele começou um jornal no qual ele escrevia prosa e poesia. Natureza Morta com Sapato Velho, 1937. Miró começou a trabalhar em uma natureza morta que ele veio a considerar uma de suas pinturas mais importantes. Ele colocou uma garrafa de gin vazia envolvida em um papel amassado, uma grande maçã com um garfo enfiado nela, uma crosta de pão negro e um velho sapato em cima da mesa, e passou 5 meses pintando-os. Como ele não tinha estúdio, trabalhava no mezanino da galeria de Pierre Loeb. Ele também passou algum tempo desenhando modelos nus. Ajude a Espanha, 1937. Este pôster foi desenvolvido por Miró em apoio à Espanha e sua luta por liberdade. A figura fecha sua mão para formar um punho enorme de força bruta contra os inimigos da liberdade. O autorretrato de 1937 mostra que Miró estava vendo estrelas e logo começou uma série de pinturas que seria chamada de constelações. O arquiteto norte-americano Paul Nelson tinha uma casa em Brittany, Paris. Miró iniciou uma nova fase em seu trabalho com influências de música e natureza. Um de seus trabalhos mais interessantes nessa seção de retratos é Retrato 1, 1938, com boca de borboleta e uma estrela. Após a disciplina linear do retrato, o pintor retornou a esta figura para clarear as cores que havia usado com segurança por tantos anos. Decoração de berçário, 1938, pintada por Miró para os 3 filhos de Pierre Matisse, parece estranha à primeira vista. O tema principal parece ser confuso, e ainda que o animal com presas ao lado direito pareça maligno, a pintura mantém uma festividade enfatizada e um poder de coesão que a faz uma das obras mais admiráveis e de maior proporção do artista. Uma gota que cai da asa do passarinho acorda Rosalie, que estava dormindo à sombra de uma teia de aranha, 1939. Esta imagem pertence, assim como a escada de incêndio, à série chamada de Birdlap. Miró desenvolveu este típico mundo de figuras e deu a eles nomes poéticos. Nesta época, Miró estava vivendo uma vida reclusa, dedicada à sua arte. Escada de incêndio, 1939. Este é um tema que pode ser repetidamente encontrado nas obras de Miró. Nos dias do início da Segunda Guerra Mundial, poderia ser vista como uma metáfora para a procura por uma saída para os problemas do mundo. O canto do passarinho à meia-noite e a manhã de chuva, 1940. André Breton disse sobre constelações: elas foram feitas para ficar juntas e diferem uma das outras como as séries aromáticas ou cíclicas dos elementos na química. Se alguém as considera em seu desenvolvimento individual e como um todo, cada uma delas assume necessidade e valor como um componente em uma série matemática. E, finalmente, ele deu à palavra série um significado especial por causa de sua sequência especial e ininterrupta. A Estrela da Manhã, 1940. Pouco antes dos alemães ocuparem a França, foi possível para Miró escapar e reconquistar a segurança em sua terra natal. Ele continuava a trabalhar com guaches em Palma e Montreuil. Elas foram genericamente intituladas de constelações após a finalização da 10ª em 1940. Despertar na Madrugada, 1941. Aqui ele usa traços lineares para ligar os pontos e definir as estranhas e divertidas criaturas que fogem do padrão. Áreas limitadas são pintadas em verde
amarelo, vermelho e azul. Contudo, os pontos pretos e as linhas são o que predomina, flutuando sobre uma leve superfície feita com guache e arranhões, usados para salientar sua textura. A Poetisa, 1940. A Mulher e os Pássaros no Sol, 1942. Pintura, 1943. Estrelas, luas, sóis e imagens são ligados para formar um sistema delicado de sinais na série Constelações. Ele altera sistematicamente as cores ao cruzar as linhas. Vermelho se torna preto, o preto se torna vermelho. O resultado é uma pulsação de formas no plano de fundo. Miró continuamente enfatizava sua difícil procura por balanço da composição enquanto trabalhava nessa série. A Tourada, 1945. Quando as constelações foram expostas em janeiro de 1945, essa série de 23 guaches foram por muito tempo as primeiras pinturas europeias a serem expostas em Nova York. Apesar de seu formato pequeno e de terem sido feitas em papel, elas foram levadas para o país e geraram um grande efeito no público. Mulher e Pássaros ao Pôr do Sol, 1946. As constelações surtiram um efeito profundo na escola de pintura de Nova York e modificaram o trabalho de Ashley Gork e Jackson Pollock. Miró estava envolvido com a distribuição de formas, com a variedade de elementos repetidos, com a aplicação de princípios de desenho acromático, e a ideia de trabalhar em série começava a florescer em pintores americanos. Durante os anos de guerra, Miró trabalhou estritamente no papel, pelo fato dos materiais estarem escassos e também pela maior facilidade de transporte do papel em comparação às telas. Miró também trabalhou com cerâmica, com ferro e construções com elementos da natureza, como árvores, pedras, raízes, plantas e flores. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Miró não era um velho sobrevivente desapontado com a tragédia, mas sim alguém interessado em experimentar e expandir-se. Não nos surpreende que Miró tenha aguardado o fim da guerra para fazer uma reviravolta em sua carreira. Com 52 anos de idade, decidiu que havia chegado o tempo de lucrar com sua arte. Durante a maior parte de 1945, Miró viveu na casa de Artigui, e naturalmente, uma boa parte do seu tempo foi utilizada com cerâmica e não com pinturas. No entanto, muitas pinturas importantes são desse mesmo ano, como O Porto. Em 1946, ele completou Mulher na Noite, que seria um plano preparatório para um mural que Miró iria criar para um hotel em Cincinnati no ano seguinte. Ao fim de 1946, Miró terminou A Mulher e a Menina ao Sol, uma imagem que nos faz totalmente conscientes da estranha interação de definições cuidadosas e efeitos casuais que ocorrem em vários dos últimos trabalhos do artista. As duas figuras centrais estão delineadas de maneira concisa contra o plano de fundo cor de pérola. À direita há uma forma escura, sugerindo um homem de sombreiro, que devido à tamanha espontaneidade, nos faz pensar que foi feito com o dedo. No lado inferior esquerdo, um intenso borrão de pigmento adiciona uma impulsividade viva na obra como um todo. Os processos criativos de Miró, expressados em seus trabalhos, são misteriosos e imprevisíveis. Em 1947, Miró viajou aos Estados Unidos pela primeira vez, graças ao seu marchand Pierre Matisse, que garantiu uma delegação para ele executar uma pintura na parede do novo Plaza Hotel, em Cincinnati. Uma pintura grandiosa era necessária, 3,05 metros por 10,06 metros. Miró trabalhou nesta tela por 9 meses em Nova York, até que ela foi terminada e transportada para o hotel para ali ser instalada. Pintada em um plano de fundo azul claro, o mural deveria virar uma antologia virtual das formas, majoritariamente em vermelho, amarelo, verde e preto, pelos quais Miró já estava encantado há algum tempo. Apesar de estar absorvido em duas encomendas de murais,
Miró também completou inúmeras pinturas de cavalete, dentre as quais está a luminosa e poética Sol Vermelho, de 1948. Durante o ano de 1950, as reflexões de Miró sobre a intrínseca questão do uso de espelhos pode ter alguma influência em duas encantadoras imagens de tamanho médio, Pintura e Personagem e Lua. Seu interesse em colagem reavivou-se em um trabalho clássico com linhas e cordas, A Composição, 1950. O plano de fundo vaporoso nos tira o fôlego e nos provém com figuras e cordas pintadas ou afixadas na superfície. Mulher em Frente ao Sol, 1960. A influência de constelações foi sentida pela exibição no Museu de Arte Moderna, 1941. Escadas cruzam o céu azul em uma roda de fogo, 1953. Apesar da guerra, foi possível montar uma grande exposição com trabalhos da coleção americana. O catálogo cita pinturas, desenhos, colagens, objetos, tapeçarias, entalhes. Ele lista a contribuição de Miró para o desenvolvimento de palcos e ilustrações de livros, suas impressões, exibições de seu trabalho e uma bibliografia de artigos sobre ele. Mesmo que Miró não pudesse ir a Nova York pessoalmente, ele conseguiu chegar lá com seu trabalho. Nos anos 50, Miró comprou uma casa e um pedaço de terra em Maiorca, onde ele passou parte dos anos de guerra com parentes de sua esposa. Ele contratou o amigo, o arquiteto Joseph Louis, para construir o grande estúdio que sempre quis. A mudança para o novo estúdio em 1956 foi um estímulo para repensar seus pertences e ele destruiu ou repintou o que considerava que não valia a pena guardar. Seu novo local de trabalho trouxe novas expectativas e Miró continuou a trabalhar de maneira incessante e disciplinada. Ele viajou para Paris, trabalhou com Ortegas em projetos cerâmicos e foi para a Fundação Magritte em Saint-Paul-de-Vence e depois foi para Barcelona para realizar uma série de gravuras. Ele também começou a fazer esculturas em uma escala maior, as quais eram esculpidas em bronze em fundições nas cidades de Barcelona e Paris. De 1953 até 1956, Miró produziu cerca de 200 cerâmicas com Ortegas. Esse era um trabalho prodigioso que pode ter atingido seu clímax de eloquência e poder com Pórtico 1956. O artista lançou em Paris uma coleção de 22 gravuras em inque e aquarela, intituladas A Bolsa de Horror. Muitas das quais são de um trabalho soberbo. Então, por um longo tempo, ele se preocupou em fazer xilogravuras para um livro de poemas de Paul Éluard, que tinha sido publicado originalmente sem ilustração alguma. O livro de Miró foi lançado como uma das obras mais triunfantes de ilustração de livros do nosso século. Considerando-se a qualidade à toute preuve, ninguém pode lastimar o tempo que Miró dedicou a ele sem pintar, pois ele produziu figuras excepcionais, entre elas, Coiffer de Chariot, Pela Luz da Constelação, 1954. Pouco tempo depois, a excelente imagem Pintura, em que aparece parte do brinquedo com que Miró brincou extensivamente. O Muro de Sol, 1955-58. No início dos anos 50, Miró e seu amigo Ortegas testaram a possibilidade de usar cerâmica em seus trabalhos artísticos. Em 1955, Miró foi comissionado para criar 2 longas paredes do recém-construído prédio da Unesco em Paris. Como um contraste à arquitetura vigente ao redor do prédio, Miró desenvolveu 2 paredes de cerâmicas com cores intensas, e uma delas foi dedicada ao sol, a outra à lua ou à noite. Naquele ano, Miró ganhou o Guggenheim International Award e o presidente Eisenhower
entregou a ele em maio de 1959. Durante o início dos anos 60, as pinturas de Miró se tornaram vazias novamente, de maneira a se parecer com as suas obras de 1925, quando ele fazia telas quase monocromáticas, apenas com alguns tons enfáticos. Um dos grandes trípticos, Azul II, de 1961, e Azul III, ambos demonstram formas vermelhas e pretas indistintas contra um fundo azul brilhante. O observador é tentado a ler as três telas como um disco voador, que aparece e desaparece na barra vermelha, tempo, espaço, órbita e ainda o microcosmos invisível aos olhos. Jovem Menina em Fuga, 1968. Esta escultura de Miró tem muitas facetas. Durante o fim dos anos 60, ele desenvolveu um grande número de esculturas divertidas e surpreendentes, as quais tinham uma mistura engraçada de objetos com cores brilhantes, dando a elas uma personalidade pop atrativa. A Mulher e o Pássaro, 1967. Miró geralmente fazia suas esculturas de objetos e materiais que ele encontrava. Ele juntava as partes em modelos que depois eram moldados e pintados com cores vibrantes. Sua Alteza, 1967 e 68, não é o tipo de trabalho que parece ter sido feito por um senhor de 75 anos de idade. O Parque da Escultura em Saint-Paul-de-Vence, o melhor lugar para ver as esculturas de Miró, é também o lugar que ele mais gostava de expô-las, ao ar livre. Em 1968, Miró fez um grande mural adornado com esculturas de cerâmica para a Fundação Meggt em Saint-Paul-de-Vence. A magnificência da cerâmica me guiou. São como fagulhas. E então a luta com os elementos. Com a terra, com fogo. Eu sou definitivamente um lutador por natureza. Quando se faz cerâmicas, deve-se saber como domar o fogo. Juan Miró. 10 anos depois, em 1973, ele pintou Maio 1968, uma referência tardia para a Revolução dos Estudantes em Paris. Essa obra também combina e carrega gestos espontâneos e símbolos deliberados, podendo ter sido feita durante os anos 80. Personagens, Pássaros, Estrelas, 1978. Miró novamente imita os elementos que caracterizam muitas de suas pinturas. Seus últimos trabalhos adicionam uma qualidade sobre seu mundo de signos, um grito distante das alegres figuras dos anos antecessores. A produção de Miró foi prodigiosa e durante seus 90 anos de vida, ele produziu 2.000 pinturas a óleo, 500 esculturas, 400 objetos cerâmicos e 5.000 desenhos e colagens. Usou litografia, entalhes e outras técnicas gráficas. Ele criou aproximadamente 3.500 imagens que foram majoritariamente publicadas em edições de 70 até 75, e todas elas contêm um pedaço de sua casa catalã, expressa pela linguagem que ele criou no tempo, sempre crescendo de suas raízes de lá. Juan Miró morreu em 25 de dezembro de 1983, com 90 anos de idade.